mental, espiritual e até mesmo físico e emocional das nossas crianças. Pai, da mesma forma, Senhor, em tempos, ó Deus, de tanta perversidade, nós te pedimos, ó Pai querido, pelos adolescentes, pelos jovens, ó Deus, em tempos, ó Pai, em que, através do ensino, através, Senhor Deus, das escolas, das universidades, tantas coisas, Senhor, têm sido, ó Deus, de alguma maneira usada pelo inimigo para tentar, ó Deus, destruir a obra, a semente plantada nos corações. Nós te pedimos nesse tempo, livra os jovens, livra os adolescentes, livra as crianças. Pai querido, nós te pedimos que a mente de cada pessoa que, ó Deus, tem no seu coração a palavra do Senhor já plantada desde, ó Deus, a idade menor, ó Deus, eu te peço que Satanás, através, ó Deus, das suas ações, não venha interferir, como mesmo diz a parábola da semeadura, Pai, como aquele que vem para arrancar aquilo que foi plantado. Eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão, ó Deus, como pródigos, como, ó Deus, filhos que um dia estiveram na tua presença e hoje estão distantes, que eles voltem, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão afastados, aqueles que já estiveram nos teus caminhos, mas hoje, Senhor Deus, estão distantes. Traga-os, Senhor, através do teu Espírito, porque diz a tua palavra que não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Ó Deus querido, que em nome de Jesus, a nossa casa, os nossos filhos, os filhos dos meus irmãos, ó Deus, a história das igrejas, aqueles que estão nesta hora, Senhor, sem nenhum temor diante de Ti. Ah, Espírito Santo, convence, Espírito Santo de Deus, trata, Senhor, este coração e faça com que haja arrependimento, faça com que haja, Senhor, tremor, faça com que voltem para, Senhor Deus, os teus caminhos. Faça com que esses homens e mulheres, faça com que esses teus filhos, que hoje estão, ó Deus, experimentando um caminho distante, estejam voltando para a tua casa. Livra-os das influências, livra-os dos impedimentos, e que as igrejas, que a nossa igreja tenha estrutura, tenha vida, tenha servos, ó Deus, tenha amor, a fim, ó Deus, de alcançar, de atuar, de abraçar, de acolher, para que, ó Deus, o Senhor trate, o Senhor trabalhe e que o teu nome seja glorificado. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja nesta hora capacitando, levantando servos e servas do Senhor, com projetos, com visão espiritual, com ação e com uma intervenção, de tal maneira, Senhor, que haja um mover do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas conforme diz o salmista, nós faremos menção do nome do Senhor. Trabalhe as mentes, tira toda, Deus, ansiedade, sentimento depressivo, angústia, cansaço mental, emoções abaladas, nesse tempo de tantos bombardeios e de tantas notícias difíceis de serem ouvidas.
eu te peço, Pai, em nome de Jesus, trata os corações, trata as mentes, trata a visão, dá-nos, ó Deus, excelência de vida na Tua presença. Ó Deus, que a vida abundante, ó Deus, dada por Jesus, nos alcance nesse tempo e que nos faça, Senhor Deus, em todo o tempo, ó Deus, certos, confiantes, para nos mantermos de pé. Pelo Teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que caiam por terra toda incredulidade, toda palavra questionadora, tudo aquilo, ó Deus, que venha trazer murmuração nos nossos lábios. Ó Deus, não permita que dos nossos lábios, da nossa mente, venham, Senhor Deus, sair pensamentos de incredulidade, de falta de fé e até mesmo, Senhor Deus, de murmuração. Nos ensine a sermos conscientes do poder que há no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Essa é a certeza de todos nós, que o Senhor, Ele nos conhece, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E eu quero convidar os irmãos a pensarmos mais uma vez sobre compaixão e graça, sobre essa possibilidade de servirmos com compaixão e graça. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e nós vamos ler do versículo de número 12 em diante. Romanos capítulo 8, 12 em diante. A gente tem pensado sobre servir como igreja do Senhor, com compaixão e graça, mas tenho trabalhado de alguma maneira a ideia da igreja para trabalhar com compaixão e graça, ser alguém que se aproprie da palavra de Deus para compartilhar em todo o tempo a esperança, a palavra de esperança que esse mundo tanto necessita. Na oração, por exemplo, eu pedi a Deus que não permita que no nosso coração haja murmuração, que no nosso coração não hajam questionamentos incrédulos, questionamentos que faça de nós alguém que seja abalado na fé. Porque conforme pregamos no domingo último, na carta de Pedro, a gente pode entender que tempos difíceis acontecem na história da igreja, que tempos difíceis aconteceram desde a época, em que Deus conduziu o povo, lá no Antigo Testamento. O povo precisou exercitar em muitos momentos a sua confiança em Deus. Jesus veio, pregou o amor, mas falou acerca das lutas dos últimos tempos. Falou acerca de perseguição, falou acerca dos momentos em que nós, a igreja do Senhor, seria odiada no mundo. Falou acerca de muitas questões problemas entre famílias, tudo isso mostrando que seria o princípio das dores.
nós estamos vivendo ainda os princípios das dores. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos se nós vamos ser arrebatados ou se nós seremos ressuscitados. Mas uma coisa nós sabemos: o céu é a garantia de todo aquele que crê. E isso nós mantemos no coração. Amém, queridos? E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar sobre essa nova vida, a vida que eu e você vivemos debaixo da graça. Ele vai começar mostrando para nós que porque estamos debaixo da graça, nós temos o direcionamento do Espírito de Deus. Nós temos a presença do Espírito de Deus, que traz para nós o Espírito de vida. E é muito interessante porque no capítulo 8 ele começa dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E quando ele fala isso, ele fala que nós não temos condenações porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora nós somos dominados como uma nova criatura. Nós vivemos agora com uma novidade de vida. E quando ele registra isso, ele registra de forma muito direta, dizendo da questão que ele tem como inquietação, porque ele, no capítulo 7, diz que ele era um homem miserável. E por que Paulo diz que ele era um homem miserável? Porque ele olhava para dentro dele. E o sentimento de Paulo, no capítulo 7, é o sentimento nosso. Porque é no capítulo 7 que ele vai dizer assim: miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço. E às vezes o que quero fazer, não fazendo, as coisas que faço é que não quero, porque elas não agradam a Deus. Miserável homem que sou, há um poder carnal sobre mim. E ele encerra então o capítulo 7 como que meio frustrado, porque ele não conseguia alcançar aquilo que ele queria alcançar. Mas aí no capítulo 8 ele vai dizer assim: mas eu tenho a graça. E porque eu tenho a graça, eu sei que eu sou um homem pecador. Mas também sei que sobre a minha vida agora habita o Espírito de vida, o Espírito de Deus. E aí no versículo 12 ele vai dizer: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, para estar debaixo de temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Porque a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus não faz, sabemos que Deus faz que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, o que diremos sobre todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela alimenta. E quando a gente para pensar então sobre esse texto, desses versículos 12 até o versículo de número 39, o que eu aprendo e que eu quero compartilhar com os irmãos, para que os irmãos estejam nesta noite certos da compaixão e da graça de Deus por nós, para compartilharmos essa compaixão e graça com outros. A primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar no lugar que Deus nos colocou. No lugar que Deus nos colocou. Às vezes nós estamos
caminhando por essa vida toda, mas sem um verdadeiro posicionamento, sem uma verdadeira certeza de quem somos, sobre o lugar que Deus quer que estejamos. E aí a gente para analisar esses versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 12. A primeira coisa que eu aprendo é que a gente não pode mais deixar de entender que a vida que nós vivemos hoje não é segundo a carne, é segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é viver em sintonia com a vontade de Deus. Nós fomos chamados para vivermos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é interessante que é o Espírito Santo quem vai nos posicionar em todo o tempo quem verdadeiramente somos. Se você parar para circular quantas vezes a palavra Espírito de Deus, ou Espírito com letra maiúscula, aparece no texto do capítulo 8 de Romanos, você vai ver que todo o capítulo legitima de uma forma muito direta que a vida que nós vivemos é guiada pelo Espírito de Deus. Para que os irmãos tenham uma ideia, do versículo 14 ao versículo 17, só aí você pode ver o que o Espírito de Deus faz na nossa vida. O que o Espírito Santo posiciona cada filho de Deus que verdadeiramente assumiu a sua posição diante da conversão, diante do arrependimento, diante da oportunidade de se deixar trabalhar por Deus. Versículo 14, ele vai dizer assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois no versículo 15 ele vai dizer assim: porque nós não recebemos um espírito de escravidão, nós não somos considerados escravos, nós somos herdeiros. Por isso a gente pode entender isso, porque nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos no temor, não é isso. Nós recebemos um espírito com letra maiúscula de adoção. Nós fomos adotados para quê? Através do Espírito de Deus, testificando conosco a oportunidade de chamarmos Deus de Paizinho. Abba, Pai. Abba, Pai. Termos acesso a Deus e termos a oportunidade de declararmos com o nosso coração: Abba, Pai. No versículo de número 16 vai dizer assim: o próprio Espírito, novamente com letra maiúscula, dá testemunho ou testifica com o nosso espírito, letra minúscula. Ou seja, Deus se revela a nós através do seu Espírito, para declarar a cada um de nós que de fato somos filhos de Deus. Coisa interessante esse versículo 16. É como se Deus de alguma maneira nos conectasse, Deus de alguma maneira entrasse em sintonia conosco e dizendo o seguinte: olha, você não recebeu um espírito de covardia, um espírito de temor, para viver nesse mundo cheio de temor, cheio de dúvida, não é nada disso. Vocês receberam o Espírito Santo derramado no coração para ser o consolador da igreja em todo o tempo, e ainda que os dias sejam difíceis, o Espírito de Deus nos dá a certeza
de que somos filhos de Deus. Isso faz toda a diferença, amém? Faz toda a diferença. E aí, por quê? Porque a gente precisa entender a nossa posição. Que posição? A posição de herdeiros. Nós temos um Pai que nos deu direito a uma herança. E Cristo assume conosco a posição do irmão mais velho. Em algum momento se fazendo carne, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, se revela aos homens, se iguala aos homens, porém sem pecado, para dizer o seguinte no versículo 17: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, somos herdeiros, a herança principal é de Cristo. Ele é o dono da herança, mas por meio dele a herança nos alcançou. Por meio dele nós somos co-herdeiros, nós também fazemos parte da herança. Mas a certeza é, ou a necessidade é, que a gente se posicione com uma verdade no coração. É certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós não estamos livres das lutas, não estamos livres dos sofrimentos. Aquela ideia que algumas pessoas têm, eu não aceito o sofrimento, eu não aceito que isso aconteça com um servo de Deus, não é bíblico, não está fundamentada na Bíblia. Porque se é certo que com Ele sofremos, é também certo que com Ele seremos glorificados. Ele disse que nós teríamos que sofrer, e é por isso que no livro de Apocalipse diz várias vezes: aquele que vencer herdará a coroa da vida. Grandes tribulações virão, momentos difíceis aconteceriam, mas nas 7 cartas do Apocalipse a gente vai encontrar: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se sofremos com Ele, é certo que com Ele seremos glorificados. Dentro da visão de Apocalipse está lá diante do trono alguns que aparecem com as vestes brancas, e aí há uma pergunta: quem são eles e de onde vêm? Quem lembra dos momentos que vivenciamos nas pregações sobre Apocalipse, quem tem a Bíblia lembra muito bem do texto bíblico que diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. O Espírito de Deus é o Paráclito, disse Jesus, porque o Espírito Santo de Deus tem a missão de ser o Consolador, o sustentador do crente. E aí Paulo vai dizer aos romanos: olha, somos filhos, temos herança, temos Cristo como co-herdeiro,
para que tenhamos certeza que se sofremos com Ele, com eles também vamos ser glorificados. Então, os momentos que se vive aqui, os momentos que enfrentamos aqui, são momentos de véspera daquilo que há de acontecer. Por quê? Porque o desafio da igreja, o desafio da vida de um cristão é viver cheio de esperança. O autor de Hebreus vai dizer assim: nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que perseveram para a salvação da alma. É interessante essa afirmação. Por quê? Porque o desafio da vida é cheia de esperança, o desafio da vida cristã. Versículo 18 vai dizer assim: há sofrimento. Diga comigo assim: há sofrimento. Mas é temporário. Amém ou não? Quer ver isso? Versículo 18. Veja o que está escrito no versículo 18. Considero que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Coisa muito importante é mantermos os olhos naquilo que está por vir. O sofrimento é real. Hoje conversava há pouco, com a filha da irmã Inês, e eu disse: olha, nós estamos vivendo um tempo que a gente não aguenta mais as notícias difíceis, é ou não é? Não é verdade, irmãos? É difícil. Quando a gente entende, descobre ou recebe uma mensagem dizendo: ore por fulano, foi entubado, que dor que a gente sente. Que dor. Quando a gente tem que, por exemplo, noticiar um fato de alguém que partiu para a eternidade, que dor a gente sente. Quando a gente conversa com pessoas e que falam sobre sofrimento, sobre necessidades materiais, quando a gente para pensar, a gente liga a TV e a gente vê um país tão desprezado, tão vivenciando um momento tão difícil, tantas mortes, tantas injustiças. A gente vê aquele rapaz agora que está foragido, que ninguém acha, que entrou, que matou as famílias. Que coisa terrível. Mas é o mundo. É o mundo jaz no maligno, que Jesus diz. É o poder do iníquo. Mas a certeza que eu tenho no meu coração e que você precisa ter é que as aflições, que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Digam assim: sejam fortes. Sejamos fortes. Você que está em casa, seja forte. Porque o sofrimento é temporário. É mister que aconteça, é possível que aconteça, é necessário que aconteça, é bíblico. Mas eu quero manter os meus olhos na herança. Porque Deus me garantiu que a glória há de ser revelada. Outra questão: há a realidade de fracasso moral na história. E é por isso que esse momento de fracasso moral na história está trazendo tantas consequências. É por isso que se banalizou a morte de alguém, é por isso que as pessoas estão indo de mal a pior,
É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: olha, nos últimos tempos, os homens serão ingratos, os homens serão perversos, os homens não terão amor, os homens serão ambiciosos. Está escrito. Mas aí a gente para e pensa: olha, essa degradação moral, tudo isso aí é bíblico, é a realidade do fracasso moral do homem. Diz o versículo de número 19 assim: a criação, ela está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação, versículo 20, você pode grifar aí na sua Bíblia, a resposta do porquê de tantas coisas ruins estarem acontecendo, desde sempre, é porque a criação ficou sujeita à inutilidade, à perversidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O inimigo veio com aquela astúcia. O homem pecou, o homem fez, através da sua desobediência, com que todos pecassem, vivessem esse momento sujeito à inutilidade, ao pecado. Mas versículo de número 21 vai dizer o seguinte: olha, da mesma forma que há fracasso moral na história do homem e da humanidade, há promessa de libertação. Olha versículo 21. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se por um lado a degeneração aconteceu através de Deus, da obra de Deus, através de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que há libertação. Por isso, no versículo 22 vai dizer: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Mas o Espírito Santo entra em ação. O Espírito Santo trabalha na nossa vida. E diz o versículo 23, e não somente ela, não somente a criação está agonizando, mas também nós, que temos os frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção. Que adoção? A redenção do nosso corpo, o momento da glorificação. Paulo estava dizendo assim: olha, nós queremos mesmo a redenção do nosso corpo. Quando naquele dia esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E assim como Cristo é, o veremos, e teremos uma vida glorificada. Por isso que a salvação, traz para nós a esperança da glorificação de um crente. Porque um dia tudo isso aqui, tudo isso que é mortal, tudo isso que é tendente ao pecado, será transformado pelo poder de Deus, para a glória de Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esperança. A esperança que o Espírito Santo revela em nós, quando, por exemplo, vai dizer assim: olha, porque fomos salvos, versículo 24, na esperança. Você foi salvo na esperança. Por quê? Porque você não vê. O que você sabe sobre Deus, você ouviu.
O que você sente na sua vida de Deus é sentido pela fé. A salvação e a esperança do céu é esperança. Por quê? Porque esperança é algo que não se vê. E ele vai dizer assim, versículo 24. Nós fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu sei que Ele prometeu e vai cumprir. Eu sei que Ele disse que estaria comigo. E eu tenho certeza que Ele está. Eu tenho certeza que existem coisas que eu não compreendo, mas Ele permite. E se Ele permite, Ele sabe o que está fazendo. E eu espero. Eu não sei como será o amanhã, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu amanhã está seguro na mão dEle. Isso é esperança. Por isso, irmãos, o Espírito Santo ministra em meio às inseguranças. Que o Brasil está vivendo um momento de insegurança, nós não temos dúvida. De que a Covid traz no coração humano e na história da humanidade um ponto de interrogação, nós não temos dúvida. Nós não temos dúvidas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Espírito Santo traz ministração na minha vida em todo momento. De que forma? Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Nós não sabemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ministra meu coração. Eu não sei orar, eu não sei o que é melhor, mas quando eu peço a Deus, quando eu falo com Deus, Deus sabe a intenção do meu coração. Deus sabe. E é muito interessante porque, algum tempo atrás, a gente teve a oportunidade de conhecer uma criança. E essa criança, então, ela falou para mim: pastor, você ora pelo meu cachorro? Eu disse: oro pelo seu cachorro. Por quê? Porque ele está doente. E eu disse para ela: e por que você não vai orar então? Ela disse: não, mas eu queria que o senhor orasse. E a gente não está acostumado a orar por cachorro, né, irmãos? É verdade ou não é? A gente acha que não é para orar. Não sei. Mas é um ser vivo, né? E aí então eu pedi para que aquela criança começasse a orar. E ela disse assim: papai do céu, o meu cachorro está dodói. Ele está vomitando. Ele está doente. Mas papai do céu,
o Senhor cura a febre dos adultos e das crianças. O Senhor vai também ouvir a minha oração para que o meu cachorro não vomite mais. 2 dias depois eu encontro com a criança. Ela disse: Deus me ouviu. Meu cachorro voltou a comer. Viu como Deus é bom? O Espírito de Deus traduz as nossas orações. E é pelo coração, não é verdade, irmãos? Eu não sei como orar. Nunca tinha pensado como aquela criança. Mas a singularidade, a simplicidade daquela criança me ensinou que é necessário a gente aprender a colocar diante de Deus tudo aquilo que nos inquieta, que nos incomoda e que nos preocupa. Talvez nessa noite você que está em casa esteja tão aflito, mas tenha certeza que o Espírito de Deus está traduzindo tudo, até o seu gemido. O seu gemido para Deus é uma frase, porque o Espírito interpreta o que há dentro do seu coração. E a palavra de Deus vai dizer isso. Ele sabe a intenção do Espírito e ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Com que certeza? A certeza que eu preciso ter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são algumas, são todas. E para a gente, caminhando para o final, a gente vai pensar que compaixão e graça é você perceber que dificuldades não são necessariamente obstáculos. Dificuldades pode ser um caminho apontado por Deus. Quando o povo de Israel vai atravessar o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que eles poderiam ir por um caminho mais fácil, mas Deus os faz caminhar por um caminho de desafios. Às vezes as dificuldades que nós atravessamos não são obstáculos, é Deus apontando para nós coisas excelentes que a gente não consegue ver. O versículo de número 33 vai dizer assim: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, será a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas guarde uma coisa: mas em todas essas coisas, você pode completar? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais coisas? Todas as que estão anteriormente: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada. Todas essas coisas são possíveis, mas em todas estas coisas nós temos a vitória. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É interessante, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 8 e 9, o Senhor vai dizer assim, olha que coisa bonita. Isaías 50, 8 e 9.
aquele que me defende está perto. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. O Senhor Deus é quem me ajuda. Quem me condenará? Todos eles envelhecerão como se fossem roupa, e a traça os comerá. Olha aqui a afirmação. É o Senhor Deus quem me ajuda. Vamos dizer juntos isso? É o Senhor Deus. É o Senhor Deus quem me ajuda. É o Senhor Deus quem me ajuda. É o Senhor Deus que está comigo. Em todas essas coisas eu serei mais do que vencedor. Diz o apóstolo Paulo à igreja. A graça de Deus se revela em todo o tempo, nos conduzindo para um caminho seguro. A graça de Deus se revela em todo o tempo, me conduzindo a um caminho seguro. Olha o que diz o versículo 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Para que a gente viva a graça de Deus, a gente precisa dizer, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele sendo o Senhor, nós estamos sujeitos àquele que pode, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou, aquele que vem e nos tira da escravidão, aquele que nos dá a oportunidade de sermos, em todo o tempo, conduzidos num caminho seguro. Estou certo de que nem isso, nem aquilo outro, nem o perigo desse tempo, nem o que está por vir, nada dessas coisas, ele lista, várias delas, poderão me afastar, poderão me tirar da graça, do poder dele, das mãos dele, do cuidado dele, do aconchego dele. Essa é a certeza. É muito interessante, né, a gente viver esse tempo como avô. É muito bom. E Helena me ensina muitas coisas que eu gosto. Dentre as coisas que Helena me ensina, ela dorme. E às vezes, para ela dormir um pouquinho mais, eu escureço o quarto. E aí, quando segunda-feira à tarde ela deitou, eu deitei do lado dela, tirei um cochilinho gostoso. Daqui a pouco ela se mexeu, eu acordei, eu fiquei olhando, fingindo que estava dormindo. Ela abriu os olhos, ela percebeu que estava tudo escuro. Ela levantou, olhou assim e percebeu que eu estava do lado dela. Ela entrou com a cabeça para debaixo do meu braço aqui e continuou dormindo. É exatamente isso que a gente tem que fazer em meio à escuridão dessa vida, a escuridão desse tempo presente. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, a gente abre o olho, pela esperança que temos, a gente tem certeza de que o Senhor está conosco. A gente entra no braço dele e a gente descansa, porque o nosso Deus prometeu
e é fiel. E que Deus nos abençoe. Amém? Essa é a certeza do nosso coração e da nossa vida em todo momento. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por este privilégio que Deus está nos dando de sermos chamados herdeiros. Levante seus braços assim. Diga assim: eu sou herdeiro da graça. Sou herdeiro da graça. Não sou escravo do mundo. Eu sou herdeiro da graça. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vocês
o Espírito sobre a carne e reinar o Espírito sobre a carne. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos ficar em pé. Você que está em casa, nós agradecemos por você estar conosco nesta hora, assim como agradecemos a todos os irmãos que estão aqui. Alguém nos visitando? Tem uma visitante ali, que Deus abençoe sua vida, viu, minha querida irmã? Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Você que está em casa, que Deus lhe guarde, que Deus te abençoe e que você tome posse nesta hora, nesta noite, da palavra do Senhor em Romanos 8, e leia novamente e veja o que o Espírito do Senhor vai testificar ao seu coração em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo posicionamento, pela oportunidade que a palavra do Senhor, que é a revelação para a nossa vida, nos coloca nesta hora. Obrigado, Deus, porque de uma maneira especial, como filhos amados do Senhor, nós queremos amá-lo de todo o coração, porque não merecemos, mas temos uma vida abundante por meio de Cristo. Obrigado porque somos herdeiros do Senhor. Esperamos com expectativa, ó Deus, a glorificação e a manifestação dos filhos de Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós vamos ter a certeza de que não foi em vão as lágrimas derramadas, mas, ó Deus, a certeza e a confiança que tivemos no Senhor. Temos certeza, Senhor Deus, que o tempo presente, apesar de todo o sofrimento, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Continue abençoando a nossa semana como já abençoou até aqui. Não porque merecemos, mas é porque cremos na Tua graça e nós sabemos que se o Senhor não estiver conosco, será fracasso. Por isso, Senhor Deus, esteja conosco, nós te pedimos, nós te imploramos, reverenciando o Teu nome e credenciados pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados e que, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que é um presente maravilhoso, depositado em vasos de barro como nós. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor traduz para nós o que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor traduz os nossos gemidos com os seus gemidos e traduz de maneira audível ao coração do Pai. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos pelo ministério da reconciliação que recebemos. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito de Deus esteja conosco, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E juntos, novamente, sábado, o culto jovem, aqui nesse lugar. Você não pode perder. E no domingo, juntos, adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde.